Meu nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informação e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separe o lencinho e vamos conversar. Hoje vamos dar prosseguimento ao tema que iniciei há 2 semanas, que são as reações naturais do trabalho de luto. Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, recomendo muito que ouça para que possa compreender um pouquinho mais sobre o que são e quais são as reações naturais do trabalho de luto. Os temas que já foram tratados aqui anteriormente, nesses últimos 2 episódios, foram as alterações na alimentação, no sono, o choro, o sentimento de culpa, de inveja, a raiva e até o sentimento de abandono. Hoje vamos falar sobre alguns outros. Hoje quero trazer para vocês o medo como uma das reações naturais e até esperadas, né, do trabalho de luto. Esse medo ele é muito característico porque ele é muito voltado para essas questões da morte. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de morrer por vários motivos, ou pelo próprio medo da morte, ou pelas responsabilidades que ela agora tem, né, e não tinha anteriormente, como cuidado com filhos pequenos, ou com pais já idosos, ou enfim, ela tem medo de morrer e deixar pessoas que dependem dela de certa forma descuidadas, né, sem ela para estar ali cuidando e olhando por eles. Uma outra possibilidade também é que essa pessoa tenha muito medo de perder outras pessoas que ela ama, como se fosse algo como: eu não dou conta de perder mais ninguém na minha vida, eu não consigo mais, eu tenho muito medo. São reações naturais, são esperadas, podem acontecer com qualquer um, não necessariamente vão acontecer com todos, como eu já trouxe para vocês isso algumas vezes, mas é muito importante que a gente fique de olho na intensidade desse medo. Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, somos apresentados para a morte, né? Cada vez que a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente está muito de frente com essa morte. Então, a morte enquanto figura, né? Então, isso faz com que a gente pense muito na nossa própria finitude e também na finitude das outras pessoas que a gente ama. E isso pode ser muito assustador. A partir do momento que você não consegue ter uma vida minimamente normal, né, quando esse medo se torna tão grande que você não consegue fazer coisas pequenas, como sair de casa porque você tem medo de morrer por qualquer motivo, ou quando você não consegue mais dar espaço para as outras pessoas, você fica tão preocupado o tempo todo ligando ou mandando mensagem, querendo saber onde está, com quem está, e isso se torna algo que prejudica esses relacionamentos, é um ponto de atenção, né, para o momento de buscar ajuda, tá? Outra coisa que pode acontecer, e isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum de acontecer, que são a modificação das crenças religiosas. Eu costumo falar que talvez 99% das vezes alguma alteração vai acontecer, né? Então, eu já vi pessoas que tinham uma fé considerada pequena, né? E após a perda de uma pessoa que ama, essa fé foi muito potencializada, aumentou muito, né? Em contrapartida, o oposto também pode acontecer. Uma pessoa considerada com muita fé pode perder a fé,
né? Aquela fé pode ficar muito pequena por conta dos questionamentos, da raiva, né? Já vi histórias, por exemplo, de pessoas de uma religião mudarem para outra, né? Um evangélico que acaba indo para o espiritismo, ou um católico que se converte à, à igreja evangélica, ou uma pessoa que, um ateu que passa a acreditar em Deus, ou alguém que acredita em Deus e se torna ateu. Né? Então, são várias as possibilidades, né, de configurações aí. Mas muito possivelmente alguma modificação vai acontecer. Pode ser que com o passar do tempo você vá voltando, né, à sua antiga crença, à sua antiga religião, ou pode ser que essas mudanças realmente aconteçam e permaneçam, né? Se bem que nós sempre estamos mudando nessa vida, mas de forma geral pode ser que você retorne para a tua antiga crença e está tudo bem, né? Está tudo bem mudar para um lado e também voltar. Acho que é importante. A religiosidade, a espiritualidade é muito importante nesse momento. Então, quando você consegue um pouco de conforto através da fé, isso é muito positivo. Tá? Outra coisa que é relativamente comum, mas não acontece com todo mundo, né? É aquela percepção de ver a pessoa que morreu, ou ouvir, ou sentir a presença da pessoa que morreu, né? São relatos relativamente comuns e a ciência não explica completamente, né? Não tem algo, um martelo batido, sabe? Não existe que diga, olha, é isso que acontece. Então, eu já ouvi teorias sobre como sendo o cérebro tentando pregar uma peça na gente, né? Tentando mostrar que tá tudo bem, nada mudou, e aí a gente enxerga aquela pessoa e por um milissegundo você se sente aliviado, como se tudo aquilo tivesse sido um pesadelo. E aí você volta para a realidade de novo, né? Outras pessoas dizem que são coisas sobrenaturais, enfim, e acho que vai muito da crença de cada um. Não tem como eu dizer é isso ou aquilo, mas é relativamente comum de acontecer, embora não tenha essa explicação científica de martelo batido, né, assinado embaixo. O que eu busco trazer para vocês quando eu falo, né, de todas essas reações naturais é também que vocês tenham a compreensão de que os sentimentos durante, né, esse trabalho de luto, e eu falo de trabalho, gente, porque é árduo mesmo, né, é você acordar todo dia e ter que fazer as coisas que precisam ser feitas, e isso demanda uma energia física também, não só mental ou emocional. Às vezes chega no final do dia a pessoa está extremamente cansada, porque é difícil lidar com tantos sentimentos ao mesmo tempo, né? E essa também é uma característica, né? Esses sentimentos emaranhados. Às vezes você consegue num dia sentir raiva, sentir tristeza, sentir um pouquinho de alegria, sentir saudade, sentir angústia, enfim. E às vezes esses sentimentos podem acontecer ao mesmo tempo. É muito estranho, né, quando a gente fala assim, como assim acontecer tudo ao mesmo tempo? Vou trazer um exemplo, né, para poder mostrar isso melhor para vocês. Vamos pensar num casamento, né? Tá lá a mãe casando o filho e o marido dela faleceu há pouco tempo. Naquele momento, ela tá muito feliz pelo filho. Ela tá orgulhosa, ela tá compartilhando um sonho daquele filho, né? Então é um momento de muita alegria. Mas ao mesmo tempo ela também consegue estar triste porque o marido não está lá para ver
aquela cena. Ele não está ali compartilhando daquela alegria, compartilhando daquele sonho. E aquilo traz muita dor para essa mãe. Então, ela consegue ao mesmo tempo ali estar feliz, estar orgulhosa, tá emanando amor ali, ao mesmo tempo tá triste, talvez se sentindo solitária, sem ter com quem compartilhar aquele momento, né? Sem ter aquele companheiro para compartilhar aquele momento. Então, isso é muito cansativo, né? Todos esses sentimentos. Penso que é muito importante quando a gente consegue nomear os sentimentos. Isso não vai resolver a situação, né? Mas quando você conhece aquilo que te aflige, talvez você possa encontrar formas melhores de lidar, né, com tudo que está acontecendo. Se você não conhece o que te aflige, você não sabe como trabalhar isso. A partir do momento que você entende, estou triste, estou me sentindo solitário, estou me sentindo angustiado, você vai... Isso são ferramentas, né? Conseguir nomear isso são ferramentas para te ajudar a ir lidando com isso no dia a dia. Essa vivência do luto, em psicologuês a gente fala, né, que é o movimento dual do luto. Em alguns momentos a gente está com o olhar muito voltado para a perda, muito voltado para a dor, para a saudade, para a ausência, para aquele buraco no peito, sabe? Em outros momentos a gente volta nosso olhar para a vida, né, pro trabalho, para pagar os boletos, para cuidar da própria saúde, cuidar das pessoas que continuam com você, ou ser cuidado também pelas pessoas que estão com você. Então esses são movimentos de olhar novamente para a vida. E a gente vai oscilando, é muito natural, né? Que em alguns dias sejam um pouco mais tranquilos do que outros. De repente um dia você está bem, relativamente bem, consegue fazer as coisas que precisa fazer, e passa um dia mais ou menos tranquilo. E aí no outro dia você está muito triste, né? Muito para baixo, e você fala, poxa, eu estou regredindo. Você não está regredindo, né? Você só está vivendo o luto da forma como é esperado de acontecer, né? Não é linear, não tem um começo, meio e fim. Isso vai oscilando com o tempo. A tendência é que você, com o passar do tempo, vá focando mais na vida, né? No que você precisa fazer, nas coisas que você quer vivenciar, nas suas experiências, nas coisas que você vai aprendendo, e focando menos na perda. Mas isso não quer dizer que você não vai sentir a saudade, que você, né, vai esquecer aquela pessoa, não é isso. Mas é um movimento do ser humano mesmo, né, de às vezes ir retomando a vida, recomeçando. E isso é muito importante. Eu costumo falar que a vivência do luto é como se fosse uma montanha russa, né? E quando a gente perde aquela pessoa que a gente ama, a gente cai e parece que nunca mais vai voltar a subir, né? Aquele carrinho só vai descendo, aquele frio na barriga, aquele medo, a tristeza. Mas aí, com o passar do tempo, a gente volta a ir subindo de novo, devagarzinho, sempre dentro do tempo de cada um. E o tempo de cada um não é o meu, não é o do vizinho, não é o do outro psicólogo ou do psiquiatra, não é do chefe, não é da família. O tempo de cada um é de cada um. Então, uma pessoa pode conseguir retomar a vida minimamente dentro de alguns meses, outras demoram um pouco mais. Então, é importante que se fique de olho em como você está conseguindo lidar com essa perda, o quanto você está conseguindo lidar com essa nova vida que se apresentou para você. Se você perceber que é necessário, busque ajuda, busque acompanhamento psicológico, um acompanhamento profissional, tá? Se você se reconhece nessas reações, continue acompanhando o nosso podcast. A ideia é sempre trazer informação, né, sobre o luto, sobre a morte, sobre o morrer. E se você conhece alguém que esteja vivenciando
encaminha esse podcast para ela. Pode ajudar bastante e ela pode se sentir também acolhida por você. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que o tema de hoje tenha feito sentido para você, tenha trazido boas reflexões. Se você quiser compartilhar essas reflexões, ou fazer perguntas, ou contar a tua história, envie um e-mail para valelutar@gmail.com e tenha a chance de ter sua mensagem lida aqui no podcast. Te espero no próximo sábado. Um abraço e até lá!